Quem é Luiz Gonzaga Nogueira Marques? Eu desde muito cedo tive que assumir várias e várias responsabilidades junto aos meus pais. E talvez por causa disso eu fui um homem muito dedicado ao trabalho, muito responsável e que procurei levar isso por toda a minha vida. Muito trabalho e procurando sempre ser fiel aos meus princípios e aos meus amigos. Em 1971, o senhor é nomeado diretor do Departamento de Engenharia no governo César Caos. Quais eram os grandes desafios de Fortaleza naquela época? Olha, o doutor César, depois do primeiro veterado, foi um governo muito planejado. Ele procurou fazer um plano de governo, era um homem que tinha uma capacidade de trabalho muito grande. Então, ele revolucionou a sua administração, abrindo estradas lá para a Serra da Ibiapaba. Nós fizemos os primeiros equipamentos aqui em Fortaleza de real. Eu era engenheiro e fui o engenheiro fiscal da obra do Centro de Convenções, que está muito em moda agora porque foi feito vizinho a ele esse magnífico centro de eventos. Mas naquela época, eu me lembro que era um escândalo falar em centro de convenção lá onde ele estava, porque aquilo lá era tudo, não tinha rua, não tinha mato. Ele bateu a mesa e disse, vamos fazer. Essa biblioteca pública que tem aqui também foi uma grande obra dele. A mudança do centro de saúde, enfim, naquela época, como hoje persiste muito desses problemas, nós tínhamos problemas imensos na educação, na saúde, e ele procurou atacar com muita competência. E foi a partir daí que eu fui tomando consciência desses grandes problemas que afligiu não só a capital, como o interior. Eu procurei, na minha atividade de engenheiro, sempre buscar alternativas para esses grandes problemas, sabendo que jamais poderia dar solução a todos, mas tenho consciência plena que procurei ajudar os governadores, diga-se de passagem, 5 a quem eu servi, a dar solução a uns, a encaminhar a outros, postergar outros por uma impossibilidade total de realização. Depois do governo César Caos, o senhor se torna secretário de obras do governo Adalto Bezerra e hoje o senhor diz que o coronel Adalto foi o seu mentor e que deve a ele extrema fidelidade. O que o senhor aprendeu com o coronel Adalto para chamá-lo de seu mentor? Muita coisa. É um homem profundamente amigo dos seus amigos, fiel aos seus ideais, retilíneo nas suas atitudes. Realmente, e até para falar a verdade, eu não fui convidado com ele para ser secretário, não. Eu fui para uma superintendência da Secretaria de Obras, que era a SOEC. E houve até um episódio interessante. Eu não me dava com o coronel Adalto até essa época, embora ele fosse companheiro de assembleia do meu pai, eu não tinha maiores amizade com ele. Quando eu assumi, talvez por indicação do vice-governador Adalto Bezerra, ou Valdemar Alcântara, com quem eu havia trabalhado lá na Faculdade de Medicina, logo que completei 18 anos, eu tenha sido indicado para ser superintendente da SOEC. O governador Adalto recebeu a indicação e mandou fazer um ato para eu responder pela superintendência de obras. Com uma semana que eu estava respondendo, eu fui chamado para ir com ele a Juazeiro para a reconstrução do mercado público que tinha lá. Lá eu tive que fazer uma exposição para os comerciantes do mercado, que tinha pegado fogo 6 meses antes, e quando eu voltei, ele mandou fazer um ato me nomeando efetivamente superintendente, não mais para responder, mas efetivo. Eu passei como superintendente da SOEC apenas 1 ano, quando sobreveio a morte de um deputado federal e o secretário de obras, que era o general Josias Ferreira Gomes, foi assumir a cadeira e deixou o lugar vago de secretário. Aí sim, o coronel Adalto me chamou para sair da SOEC, que era um órgão vinculado à secretaria, para ser secretário de Estado. Agora, doutor Luiz, o que significa exatamente ser fiel a um mentor político? O senhor teve que assumir alguma responsabilidade ou fazer alguma coisa a contragosto em nome dessa fidelidade? Contragosto não. Talvez eu tenha até perdido oportunidades de alçar voos mais altos
por força dessa fidelidade que eu sempre guardei e dessa amizade que eu sempre tive ao Adalto. Isso realmente, em função disso, lá na frente, na minha vida como secretário já de outro governador, talvez se eu tivesse me aproveitado da situação de um convite que recebi e tivesse deixado de lado essa amizade, essa fidelidade ao Adalto, eu talvez tivesse alçado até voos mais altos. O senhor está se referindo ao convite que o ex-governador Virgílio Távora fez ao senhor para que saísse candidato à sucessão dele? A conversa houve em mais de uma ocasião. O governador Virgílio, quando eu era também secretário de obras dele, me chamou em duas ocasiões, pelo menos, para que pudesse coordenar o meu nome para a sua sucessão, alegando lá uma série de motivos, uma série de razões, até declinou nessa ocasião quem era o candidato in pectore dele, mas que ele tinha algumas restrições dentro do grupo político dele e se podia articular o meu nome. E a resposta que eu dei para ele é que esta conversa deveria ele ter com o coronel Adalto, a quem eu seguia politicamente. Ele não gostou muito da resposta, porque ele achava que, como governador, e o Adalto nessa época até sem mandato, é quem deveria conduzir todo o processo sucessório sem dar satisfação a ninguém. Numa segunda conversa que eu tive com ele sobre isso, novamente se repetiu essa mesma resposta minha. Governador, trate com o coronel Adalto, que aí nós resolveremos essa sua coordenação em torno do meu nome. Isso realmente aconteceu. E o governador Virgílio jamais conversou com o coronel Adalto a respeito da sua candidatura? Não conversou. O senhor acredita que tenha sido por quê? Por orgulho? Não sei se por orgulho, mas o governador Virgílio era muito autossuficiente, né? Essa é a verdade. Eu não sei, ele achou por bem que na qualidade de governador e que condutor do processo sucessório, ele é quem devia decidir. O fato é que talvez isso tenha até se confirmado, esse desejo dele de coordenar meu nome, quando aconteceu outro episódio lá na frente que ele disse que ele lamentou o fato de eu não ter me desincompatibilizado na época devida. Eu queria que você contasse esse fato, mas eu queria antes que você me dissesse o seguinte: o coronel Adalto tomou conhecimento de que o governador Virgílio queria que o senhor fosse candidato à sucessão dele? Não, porque eu nunca disse para ele. Eu disse para o Virgílio para falar com ele, mas ao Adalto eu nunca comuniquei que ele tinha conversado comigo sobre isso. Ele nunca tomou conhecimento de que o senhor poderia sair candidato? Pela minha boca, não. E jamais comentou com o senhor essa questão? Jamais comentou. Numa outra oportunidade... Uma outra oportunidade, aí ele tomou conhecimento. E ele de nenhuma forma estimulou o senhor a sair candidato, não? Não, porque o Virgílio não falou com ele, e o Virgílio é que estava comandando o processo eleitoral, e todo mundo sabia que o governador Virgílio iria escolher uma pessoa muito ligada a ele politicamente. E ele tinha vários secretários que notoriamente seguiam a orientação dele, porque tinham ascendido ao cargo de secretário por um convite pela primeira vez feito por ele. Então, não se cogitava disso, que o escolhido fosse uma pessoa ou do grupo do doutor César ou do coronel Adalto. O candidato do coronel Virgílio nessa época, o candidato do peito dele, era o Aécio de Borba. Em função desse impasse entre os três coronéis, de tirarem um candidato de consenso, houve uma reunião em Brasília com o presidente Figueiredo. O que foi discutido nessa reunião com o presidente? Eu não estava presente, mas eu ouvi relatos do Adalto, em que o nome do próprio Aécio foi o primeiro a ser ventilado e que o doutor César não teria aceito essa alternativa. Quer dizer, o Virgílio insistia ainda com o nome do doutor César. Consta até numa publicação que quem teria votado o Aécio teria sido o coronel Adalto, o que não é verdade de maneira nenhuma, ele me reafirmou já em várias ocasiões, mas o fato é que houve realmente o veto ao nome do Aécio por parte do Adalto. Não foi, como o indicado, quem estava indicando era o Virgílio, só pode ter sido o veto do partido do doutor César. A partir daí, cogitaram outro nome, o
o governador Virgílio lançou o nome do secretário Gonzaga Mota, como não houve objeção nem do César nem do Adalto, o presidente encerrou abruptamente a reunião, o candidato é esse, PT, saudações, e a reunião acabou. Essa é a história que eu ouvi falar através do coronel. Mas nessa oportunidade em que foi lançado o nome do governador, do candidato Gonzaga Mota, o senhor também teria tido a oportunidade de sair candidato. Por que o senhor não foi candidato nessa ocasião? Não, você está se referindo ao mesmo episódio, porque quando eu deixei de ser, eu disse que o coronel Adalto é que deveria resolver essa indicação do meu nome, foi por Virgílio, quando o Gonzaga Mota saiu governador. Mas há um detalhe técnico, quando o governador Virgílio chegou de Brasília para comunicar que o candidato seria o Gonzaga Mota, ele lhe disse uma frase. Não, veja bem, na reunião em que o Gonzaga Mota comunicou ao governador Virgílio que seria candidato a deputado federal e, como tal, ia se desincompatibilizar para poder se candidatar a deputado federal, nesta ocasião, o governador Virgílio virou-se para mim e perguntou: e o senhor também não vai se desincompatibilizar? Eu respondi para ele que não, porque eu não pretendia me candidatar a nada, a não ser que ele precisasse do cargo, eu estaria à disposição dele. Lá na frente, depois da escolha do Gonzaga Mota, quando ele chegou de Brasília, da célebre reunião que você se referiu aí com o presidente Figueiredo, ele desceu do avião, lá no aeroporto antigo, no Pinto Martins, colocou a mão no meu ombro e disse: você pode ter me criado um grande problema. Eu também não perguntei que problema seria esse, mas, para o bom entendedor, acho que bastava o que ele estava querendo dizer, que eu teria sido uma alternativa se eu tivesse me desincompatibilizado, porque amigo do Adalto como era, tendo trabalhado com o doutor César no governo dele, não em cargos tão elevados, mas já numa chefia de obras bastante significativa, na qual eu tinha tratado com ele em várias ocasiões, construção do centro de convenção, de biblioteca, etc. Tal, eu não teria veto nenhum do governador, do doutor César, coronel César Carlos. Como eu era amigo do Adalto, meu nome teria, se eu tivesse me desvinculado do cargo de secretário de obras, provavelmente teria sido cogitado também. Eu não sei qual seria o resultado, se antes ou depois da indicação do Gonzaga Mota, mas realmente isso houve, e ele com a mão no meu ombro disse: você me criou me criou uma dificuldade grande para a escolha do candidato. Governador Gonzaga Mota eleito, o governador prepara a sucessão dele e convida o senhor para se candidatar à sucessão dele. Por que o senhor não aceitou? Voltou a não aceitar a candidatura ao governo? Não, esse episódio aconteceu da seguinte maneira. Eu era secretário do governador Gonzaga Mota e fui convidado a ir à residência dele num dia já altas horas da noite. E nessa reunião ele me comunicou duas coisas. Primeiro, que ia demitir o presidente da Coelce, como era vinculado à minha secretaria, não queria que eu tomasse conhecimento pelo jornal. Segundo, me disse que estava com a intenção de lançar minha candidatura a governador, dizendo que já tinha escolhido o nome, inclusive, para ser vice-governador, desde que o Adalto viesse a aceitar as condições que ele iria colocar. Ele mandou alguns emissários conversar com o Adalto sobre essas condições que eram absolutamente inaceitáveis pelo Adalto. Como, por exemplo? Porque nesse esquema da minha candidatura, dessa possível candidatura, colocava de lado o doutor César, com quem o Adalto já tinha compromisso de apoiar para senador. E, inclusive, com o próprio Virgílio Távora, que já era senador, mas que também fazia parte da coligação dos três. Então, o doutor César seria candidato a senador. E nesse esquema em que o Gonzaga Mota poderia vir me lançar, porque dependeria do apoio do Adalto e do Virgílio, ele impunha a condição sine qua non de nenhum dos coronéis ser candidato a senador.
o que tirava da jogada inteiramente o César Carlos. O candidato a senador dele era o César quem? Carlos, o candidato a senador dele, eu não sei. E me parece que seria o Mauro Benevides, me parece. Ele não chegou a declinar, mas ele não aceitava que nem o Adalto e nem o doutor César fosse candidato a senador. Eles poderiam ser candidato a deputado federal, nunca senador. Senador, quem escolheria dentro dessa composição era ele. Ficava muito complicado ele lançar a candidatura minha, como sendo uma pessoa também amiga dele, do Antônio Câmara, que seria o candidato a vice-governador, e já começava, no meu modo de entender, uma incoerência muito grande, porque o Antônio Câmara e eu somos filhos de Itauá, quer dizer, sairia candidato a governador e a vice da mesma cidade, e os dois senadores ele é que indicaria, porque ele também não seria candidato a senador. Dentro desse esquema, ele seria candidato a deputado também. Então, por essa razão, o senhor nem cogitou? Eu desencorajei de todas as maneiras possíveis que ele levasse avante o problema. Mas nesse aí o Adalto tomou conhecimento. Isso aí o Adalto tomou conhecimento. E interveio? Não, tomou conhecimento porque ele me telefonou, eu fui ao encontro dele, dizendo que tinha recebido essa proposta da minha candidatura, do Antônio Câmara, mas que ele, Adalto, infelizmente, não poderia aceitar porque já havia assumido. O que eu disse para o governador Gonzaga Mota foi o que ele repetiu para os emissários que foram tratar com ele, que já tinha compromisso com a candidatura César Carlos a senador e dela não se arredava. O governador Adalto renuncia ao governo para se candidatar a deputado federal, o prefeito Aires de Moura também sai, há uma reunião entre o senhor, Valdemar Lúcio Adelino Alcântara, para definir quem iria para a prefeitura. O governador Adalto renuncia ao governo para se candidatar a deputado federal, o prefeito Aires de Moura também sai, há uma reunião entre o senhor, Valdemar Lúcio Adelino Alcântara, para definir quem iria para a prefeitura, que naquela época era... Essa reunião não foi nem para definir, não, foi para me convidar, um convite imposto. Amanhã, depois da manhã, você vai assumir a prefeitura. Como foi essa conversa? Realmente o Lúcio, que ainda está vivo aí, sabe dessa história toda. Eu fui chamado lá no Palácio, o doutor Valdemar disse, olha, o Evandro vai sair também da prefeitura e o nosso candidato, estava presente o deputado Adelino Alcântara e o Lúcio. Meu candidato a assumir a prefeitura é você. Já vou preparar a mensagem para mandar para a Assembleia, porque dependia de aprovação da Assembleia, né? A conversa foi curta e grossa. Você vai assumir a prefeitura e eu confesso que não aceitei a coisa de muito bom grado, não. Porque eu até brinquei de, minha biografia vai ficar uma coxa de retalho. Fui superintendente da SOEC, secretário de obra e agora prefeito. É um negócio danado. Mas era um desafio que qualquer cidadão gostaria de enfrentar, né? Dirigir a sua cidade. E eu, como secretário de obra, no exercício mesmo da profissão de engenheiro, convivi com os problemas da cidade e achei que não poderia recusar também. E assumi a prefeitura 2 dias depois, numa expectativa não muito boa. Primeiro, a cidade enfrentava um inverno anormal, as ruas tudo alagadas. E, segundo, o Adalto fora do governo. E já cuidando da candidatura de deputado federal e sem muito trânsito lá em Brasília, porque ele foi sempre um político mais regional. E o doutor Valdemar, impossibilitado de maiores deslocamentos pela própria doença que ele tinha, e foi aí que eu tive que me aproximar do Vigílio Távora, que era senador, para conseguir algum recurso para implementar alguma obra aqui em Fortaleza. Foi um período muito difícil, esses 13 meses que eu fiquei na prefeitura, porque eu não contava com apoio maior. Mas, graças a Deus, o Vigílio, de quem eu me aproximei muito nesta ocasião, me ajudou demais. E eu vi quão prestigiado ele era lá em Brasília.
principalmente pelo ministro Delfim Neto, que era amigo particular dele. Ministro da Fazenda. Nessa época em que o senhor foi prefeito, o senhor foi, na verdade, o primeiro prefeito a mexer na orla da Beira-Mar, criando calçadão para pedestres, enfim. Por que essa obra já naquela época causou tanta polêmica? Rui, olha, toda inovação causa polêmica. Eu consciente que não podia realizar num curto período da administração grandes obras, eu centrei toda a minha administração na melhoria dos serviços. Então eu meti na cabeça que eu tinha que asfaltar todo o corredor de trânsito, e asfaltei. Meti na cabeça que tinha que recuperar todas as praças de Fortaleza, que estavam todas muito degradadas, e recuperei a Cidade da Criança, recuperei todos os prédios escolares que estavam bastante danificados, e escolhi como obra factível, porque já tinha um projeto em andamento, os calçadões do centro da cidade e a urbanização da Beira-Mar. Doutor Luiz, quem liderava a campanha contra a reurbanização da Beira-Mar? Olha, eu não vou dizer que liderava, mas o Lúcio Brasileiro, na sua coluna, muito prestigiada e muito lida, várias vezes fez críticas à obra. Mas depois ele convenceu-se da necessidade. Quando o senhor deixou a prefeitura, para se vangloriar de uma administração que o senhor considerava ter sido muito boa, o senhor disse que um engenheiro é muito melhor prefeito do que um médico, numa clara menção ao médico Lúcio Alcântara. Médicos não sabem administrar cidades? Essa história aí não deve ser contada dessa maneira. Numa homenagem que me prestaram no Clube de Engenharia, eu declarei que o engenheiro tinha realmente mais condições pelo fato da cidade estar degradada, pelo fato da cidade precisar de muitas obras estruturais, teria mais condições de administrar uma cidade. Na realidade, nesta ocasião... mas veja bem, mas eu tinha mais... Eu não me referi a médico, eu disse que o engenheiro tinha mais condições de administrar. Mas nessa ocasião, o Lúcio já estava escolhido para me substituir como prefeito, né, nomeado pelo governador. E ele talvez tenha tomado isso, e num pronunciamento que ele fez, ele disse que o médico teria condições, e teve mesmo, porque ele fez uma administração belíssima, foi um grande prefeito, mas a alusão que eu fiz é que o engenheiro levaria mais vantagem em relação a obras que teriam que ser executadas. E isso é inquestionável. Isso é inquestionável, que o engenheiro leva muito mais vantagem no que diz respeito à execução de obras do que qualquer outro profissional. Mas os profissionais que não são engenheiros, tendo bom senso, se assessoram dos engenheiros. Outra declaração do senhor, na época, dizia que a prefeitura precisaria de 3 prefeitos para funcionar direito. Um para trabalhar, outro para atender os políticos e outro para ir a festas. 3 questões. Um prefeito que trabalhou, um prefeito que fez mais política e outro prefeito que gosta só de festas. Olha, eu não teria condições de responder essa pergunta. Eu sei que eu particularmente gostaria que meu tempo que eu passei na prefeitura tivesse sido todo dedicado ao trabalho. Isso aí é inquestionável, porque ainda hoje eu penso assim, eu não sou um homem muito festeiro, não vou dizer que sou antissocial, mas se eu puder dedicar meu tempo a uma atividade produtiva, eu não estou num lazer que não agrega nada. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum prefeito de Fortaleza que tenha se dedicado só à festa. Isso aí eu não tenho. Eu tenho conhecimento, o meu conterrâneo de Itauá, que foi um dos maiores prefeitos dessa terra, Vicente Fialho, é um homem também que não badala, que não vai a grandes festas, e foi, no meu entender, o maior prefeito de Fortaleza. Isso é reconhecido por todos aqueles que viveram a época do Fialho aqui. Era um homem profundamente trabalhador. Não sei, e tenho certeza que ele também deve ter tido as mesmas dificuldades que eu tive em relação à classe política. Nós não tínhamos, nem ele nem eu,
muito hábito de tratar com o vereador na sua busca incessante de carrear, de emprego, essas coisas todas. Eu acho que o Fialho deve ter tido a mesma dificuldade que eu tive. Mas os outros prefeitos eu não tenho conhecimento nenhum que tenha se dedicado à festa em prejuízo do trabalho. O senhor chegou a ter problemas políticos com essa questão de ter que atender pedidos de políticos? Não, eu tive na minha entrada na prefeitura, eu tive que enfrentar uma oposição ferrenha da Câmara de Vereadores, que graças a Deus, dentro de uma semana eu consegui debelar. De que maneira? É o seguinte, eu era do mesmo grupo político do Evandro. Então eu, teoricamente, deveria manter todos os secretários nos seus respectivos lugares, porque eu ia passar um ano porque demiti secretários que já vinham com 3 anos com o Evandro. Mas, para a felicidade minha, eu encontrei vaga à Secretaria de Transportes e à Secretaria de Serviços Urbanos. Então, eu nomeei 2 pessoas da minha maior confiança, que haviam trabalhado comigo na Secretaria de Obras, porque veio bem a calhar dentro daquele espírito que eu procurei nortear a minha administração. Não posso fazer grandes obras, vou melhorar o serviço. Vou fazer um bom serviço de transporte, vou pavimentar a cidade e vou limpar a cidade. A cidade era limpa no meu tempo, isso aí eu posso lhe garantir. E coloquei no serviço urbano um engenheiro, meu amigo, coloquei na Secretaria de Transporte, que nunca tinha tido secretário, um outro engenheiro, meu amigo, que era o doutor Luciano Pamplona Filho. E os vereadores entenderam que esses 2 lugares deveriam ser indicados por eles. Eu já cheguei no dia da minha posse nomeando os 2. Então, eles realmente ficaram muito revoltados, porque queriam impingir, queriam que o secretário de Transporte fosse um vereador, que o secretário de Serviços Urbanos fosse outro político, e eu não abri mão. Então, eu fui comunicado que eu iria sofrer uma oposição ferrenha na Câmara Municipal. Mas com jeito, e até contando com a grande ajuda da imprensa local, eu me lembro de uma manchete que saiu no dia seguinte, que eles tomaram conhecimento dessa rebelião da Câmara, que era assim: juízo, senhores vereadores. Essa manchete foi emblemática, porque nesse mesmo dia eu já chamei o líder, o presidente da Câmara, e a partir daí me relacionei magnificamente bem com eles. Eu tinha um vereador que era secretário, que foi mantido, era secretário de administração, era o Antônio Azim, e mantive a partir da primeira semana logo um diálogo permanente e muito amistoso com a Câmara. Quando o senhor foi convidado por Virgílio Távora para ser secretário de Obras, logo no primeiro despacho com o governador, o senhor chegou no gabinete e pediu demissão. O que aconteceu nesse encontro? Como é que foi esse diálogo? Quando o senhor foi convidado por Virgílio Távora para ser secretário de Obras, logo no primeiro despacho com o governador, o senhor chegou no gabinete e pediu demissão. O que aconteceu nesse encontro? Como é que foi esse diálogo? Não, eu tive eu já tive uma certa dificuldade para aceitar o convite do governador Virgílio Távora. Eu era prefeito, estava saindo da prefeitura, ele assumiu o governo e eu tinha levado a minha mulher para São Paulo para se operar lá. Quando eu retornei, faltava 2 ou 3 dias para eu deixar a prefeitura, ele me convidou para ser diretor-geral do DAIA. Naquela ocasião chamava-se DAIA, hoje já não é mais. E eu achei que isso iria, naquela ocasião, empreender um caminho de volta. Eu já tinha sido secretário de uma secretaria em que o DAIA era subordinado a ela. Já tinha sido prefeito. E eu não aceitei. Eu acho que isso causou um certo constrangimento ao governador, que me disse: não, mas o meu governo vai ser um governo estradeiro, eu preciso de uma pessoa dinâmica como você, porque eu vou fazer muita estrada. Eu digo: mas o DAIA, o senhor não esqueça que é vinculado à Secretaria de Obra. O senhor pode fazer as mesmas estradas comandadas pelo secretário de Obra, com a execução do diretor do DAIA.
Ele aceitou aquilo, ficou calado, eu me despedi e fui embora. Quando foi no dia seguinte, ele me retornou dizendo que o convite agora era para ser secretário. Eu aceitei, obviamente, porque eu tinha dito que, como secretário, aceitava. Mas fiz algumas ponderações, dizendo a ele que talvez eu estivesse mal acostumado, porque no governo Adalto Bezerra, eu comandei a Secretaria de Obras, isso aí é fato notório e público, comandando, dirigindo e dando as instruções e as normativas para todos os órgãos vinculados, que naquela época eram 7, os mais importantes, inclusive a Coelce. E não sabia como é que ele, governador Virgílio, iria tratar esse problema, se ia ficar dando ordem direta, se ia usar a mesma sistemática. Ele não deixou muito acertado nessa ocasião como é que faria, mas me tranquilizou: olha, o senhor vai tomar conhecimento de tudo que eu der ordem, etc. Tal. Mas na primeira semana, eu recebi lá um deputado que me procurou com o cartão do governador para eu fazer tomar uma providência que era de interesse do deputado, que por sinal era meu amigo pessoal. Para falar a verdade, irmão do governador Adalto Bezerra, que era o deputado Orlando Bezerra. Mas o pedido não podia ser atendido por questões éticas, por questões legais, eu não podia de maneira nenhuma. Eu, na ocasião, talvez, por esse meu modo impulsivo, disse: olha, deputado Orlando, isso não pode ser feito, não. O deputado comunicou ao governador, o governador disse: doutor, o senhor não está atendendo um pedido, uma determinação minha? Eu digo: não, eu vou aí falar com o senhor e explicar. Eu expliquei por que não podia atender e imediatamente pedi que ele me dispensasse do cargo, porque eu vi que iria continuar a mesma pressão em cima de mim, até porque já começava a se esboçar. Ó, quem é do Virgílio e quem é do Adalto. Tinha secretário do Virgílio, secretário do Adalto. Como eu sempre pertencia ao grupo do Adalto, eu tenho convicção que eu iria receber algumas restrições por parte da ala ligada ao Virgílio, que até se confirmaram, dizendo que eu protegia os deputados ligados ao Adalto, como secretário, etc. Tal, mas não. Mas eu me ajeitei com o governador e depois me tornei grande amigo dele. Doutor Luiz, na grande seca de 80, o senhor chegou a pensar num esquema para trazer água para o Ceará em grandes navios. O senhor não acha que é uma ideia megalomaníaca? Não, era uma ideia, era uma das alternativas viáveis. Não tinha água. Cidade, o sistema de abastecimento d'água exaurido. O velho Acarape completamente assoreado, sem chover. O açude Pacuti recém-construído, o Gavião tinha sido construído no governo do Dr. César, mas estava praticamente vazio, com menos de 30% da sua capacidade. O Pacuti tinha acabado de ser construído, porque ele foi todo praticamente executado no governo do Adalto, concluído no governo do Dr. Valdemar e inaugurado no governo do Virgílio, sem chuva. Então a cidade estava um caos. A CAGES não tinha como garantir o abastecimento. Então nós começamos a estudar as possibilidades. A primeira que surgiu foi a perfuração de poços ao longo das dunas do Mucuripe, fazer um projeto paliteiro lá realmente e abastecer a cidade a partir de carro-pipa. Mas depois de um estudo que fizemos, nós chegamos à conclusão que esses poços só não seriam suficientes para abastecer a capital. Então, qual era a outra alternativa? Trazer água de navio. De que forma seria feito isso? Grandes navios, do mesmo jeito que se traz petróleo, trariam essa água no local mais próximo onde tivesse, Recife, Natal, onde pudesse vir, e aqui ela seria bombeada do navio para grandes tanques, e os carros-pipa fariam a distribuição. Mas, felizmente, isso não foi preciso, porque na noite em que eu, a mandado do governador Virgílio, me dirigi à televisão para anunciar o racionamento, choveu. Choveu a noite todinha, 7h30 da manhã, estava eu e o governador Virgílio num helicóptero sobrevoando o Pacuti e o estufo d'água entrando lá no açude. Aí, em 15 dias, o açude
praticamente encheu e sangrou, o que afastou inteiramente a possibilidade. Nós demos graças a Deus. Eu já estava com o esquema de contratação das máquinas que viriam nessa época. Fortaleza não tinha, só tinha 2 ou 3 perfuratrizes. Eu ia contratar tudo em Recife. Doutor Luiz, alguns historiadores falam sobre esse tripé dos 3 coronéis que governaram e comandaram a política do Ceará durante muitos anos, durante 20, 30 anos, como tendo sido um episódio nefasto do ponto de vista político e administrativo para o Estado. Qual é a avaliação que o senhor faz desse triunvirato que governou o Ceará durante tantos anos? Eu acho, rapaz, que a passagem dos 3 coronéis pelo governo do Ceará foram benéficos ao extremo. Ambos, os 3, homens dotados do maior espírito público. Eu tive a felicidade de trabalhar com todos os 3, de modo mais de perto com o Adalto e o Vigílio, mas acompanhei ainda também o governo César Carlos. E posso lhe garantir que eram homens dotados de um espírito público enorme, preocupados única e exclusivamente com o bem do povo. Nenhum deles procurou se aproveitar da sua passagem pelo governo. Cada um, ao seu modo, deixou e legou a esse Estado um somatório enorme de realizações que ainda hoje estão aí. Vou citar só para poder fulminar qualquer possibilidade de menosprezar o governo, por exemplo, do Adalto, esse magnífico interceptor oceânico e o emissário submarino que foi feito. Uma obra enterrada, que não dá voto, porque ficou enterrada, mas de uma magnitude e de uma importância para a cidade enorme. Fortaleza era uma cidade montada em fossa. Você não podia cavar um poço no quintal porque tinha uma fossa no jardim. Então a cidade vivia poluída, porque você aproveitava essas fossas que se enchiam, ficava jogando na coxia, escorrendo água. Era um caos total. O Adalto teve a felicidade de conseguir recurso com o governo federal e fez essa obra durante os 3 anos de governo dele, 3 anos e pouco, que está aí legada para a cidade de Fortaleza, que a partir daí as redes de esgoto foram crescendo e sendo acrescentadas àquelas que ele deixou feitas. É uma obra que por si só, esse emissário submarino e o interceptor oceânico consagram na administração. O doutor César fez obras magníficas no setor de estrada, o mesmo aconteceu com o Vigílio. Setor de edificações, as grandes obras aqui, antes dos governos mais recentes, foram feitas no governo dos coronéis. Agora, do ponto de vista político, pelo fato dos 3 coronéis apoiarem e endossarem uma ditadura militar que se vivia na época, isso também não traz um aspecto negativo do ponto de vista sem dúvida. Isso aí é inquestionável. Eles sempre pertenceram à ala vitoriosa que tomou conta do país a partir de 64. Isso, de certo modo, o país já vivia uma convulsão social muito grande, os partidos, as pessoas mais à esquerda achavam, não compartilhavam dessas ideias pelo fato de serem os 3 coronéis e procuraram estigmatizá-los de todo modo, em função até das suas opções ideológicas, que sempre foram muito claras e muito lógicas sobre a ótica da formação militar dele. O senhor, por exemplo, tinha conhecimento de práticas políticas como a compra de votos no interior pela manutenção do estado das coisas, como havia naquela época? O senhor, por exemplo, tinha conhecimento de práticas políticas como a compra de votos no interior pela manutenção do estado das coisas, como havia naquela época? Compra de voto é um negócio muito, sei lá, eu não acredito, eu não participei disso. Eu fui candidato a deputado constituinte e não comprei voto. É evidente. Mas o senhor tinha conhecimento de que havia compra de votos? Eu
conhecimento a gente sempre tem, né? Há determinados candidatos que não procuram fazer do trabalho parlamentar uma apanagem maior de bem para a sua população e que na eleição seguinte tem que gastar um dinheiro muito maior para comprar voto. Mas essa prática eu nunca vi ser incentivada pelo Adalto, nunca vi ser incentivada pelo Vigílio. Eles sempre procuraram formar bancadas numerosas do seu grupo, mas com pessoas vinculadas diretamente a cada município em que faziam a política. Então, se o sujeito tem raiz no município, ele não precisa comprar voto. Agora, o aventureiro que vem para querer se candidatar e se eleger de qualquer maneira, é evidente que ele tem que sair comprando voto. Em 1985, o senhor participa da fundação do Partido da Frente Liberal e parece que decididamente toma gosto pelo fazer política, por fazer política. É eleito deputado constituinte, vai para Brasília participar da redação da Constituição. O que o senhor guarda de melhor desse período da Constituinte? Primeiro eu gostaria de dizer o porquê que eu me candidatei e logrei ser deputado constituinte. O PFL, como você falou, foi recém-criado e o Adalto Bezerra foi entregue a ele o comando do partido aqui. E ele queria, é óbvio, formar um partido forte e mostrar prestígio, elegendo uma bancada numerosa. Chegou para mim e disse, olha, eu queria que você fosse ser candidato, porque potencialmente você tem condições de se eleger com tranquilidade. Eu até respondi para ele que não tinha dinheiro nem voto para me eleger. Ele disse, não, os votos eu vou arranjar, o dinheiro nós vamos nos virar também para poder lhe eleger. O fato é que, porque você não faz uma campanha sem despesa. Isso aí é inquestionável. Comprar é uma coisa, gastar na eleição é outra, porque tem despesas inerentes a uma candidatura, a locomoção do candidato e tudo. Mas o fato é que eu me fiz deputado, fui o segundo dos 6 deputados mais votados do Ceará, do PFL, o Lúcio Alcântara, que tinha acabado de deixar a prefeitura e que tinha tradição política, esse sim, tinha feito uma boa administração na prefeitura de Fortaleza, foi o mais votado, não só do PFL, como de todos os 25 deputados. Lá, eu tive aulas notáveis. Eu pude trabalhar com homens da maior qualidade. E até as histórias que se ouvia falar do parlamentar que estava lá, aquilo lá, Rui, você sabe mais do que ninguém, é um corte vertical na sociedade. Tem gente de toda a natureza, tem gente muito boa, gente de espírito público, gente que está lá para trabalhar pelo bem do país, para elaborar leis que possam trazer benefícios para a população, que, enfim, que dedicam a sua vida ao serviço público na sua verdadeira acepção. Como tem também o aventureiro que vai para lá, passa 4 anos lá e não faz nada. Porque tem o seguinte, se você quiser se eleger deputado e não procurar, não buscar através da sua atuação civil, você pode passar 4 anos lá sem ninguém te incomodar, porque ninguém vai atrás de você para trabalhar. Você que tem que ir atrás, buscar o seu espaço, poder trabalhar nas comissões. Então eu peguei um período muito rico, que foi aquele de discussão da Constituição, que deveria ser promulgado 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, em que afloraram as discussões mais importantes para o destino do país. E eu tive a felicidade de poder assessorar mais uma vez o governador Vigílio Távora, nessa ocasião senador, quando da formação de um grupo de notáveis que se formou lá no Congresso Nacional para dar seguimento à Constituinte, que vinha já há mais de 40 dias parado. Eram pessoas do mais alto nível, doutor Ulisses, Mário Covas, Severo Gomes, Sandra Cavalcante, enfim, Vigílio Távora, pessoas da maior competência, dotadas de muita sabedoria e que conseguiram realmente, mercê de muita competência, desembananar e fazer com que a Constituinte avançasse e ela fosse promulgada em tempo hábil.
O senhor recentemente se disse um homem desencantado com a política. Não, eu nunca fui encantado. Eu não me digo desencantado, porque eu nunca me encantei pela política. Eu já repeti várias vezes que eu fui um homem talhado para ser do executivo. E, inclusive, eu passei esses 13 meses na prefeitura, eu andava pouco no gabinete, porque eu andava mais era na cidade, vendo os problemas e tentando dar solução a eles. Então, o deputado fica lá naquele rame-rame do dia a dia lá da Câmara dos Deputados. Aquilo realmente nunca fez o meu gênero. Graças a Deus surgiu uma possibilidade de eu poder, eu fiz com muita alegria. Um problema de saúde da minha mulher me fazia ficar lá em Brasília constantemente de sobressalto. E já ao final do meu desse mandato de deputado constituinte, quando eu até já me preparava porque depois que você está lá, você fica um pouco sem opção. Eu tinha que, pelo menos, me preparar para uma reeleição. E estava começando a me preparar, mantive todos os municípios que votaram em mim, tinha agregado até outros, e teria, teoricamente, uma reeleição tranquila. Mas eu nunca tive muito entusiasmo por essa reeleição, porque eu achei muito rico e fiquei muito feliz durante a Constituinte. Acabou a Constituinte, que entrou no período normal, eu tive um choque muito grande, uma decepção enorme, porque realmente o Congresso Constituinte é uma coisa, o Congresso normal é outra. Aí você tem que... eu nunca me acostumei muito com aquele negócio de ter que dizer amém, a liderança, você vai para lá, é o líder que vota por você, é o líder que manda você apertar o botão, é o líder que diz o que é que você tem que fazer. Eu nunca gostei muito disso. Então eu estava me sentindo muito incomodado. Foi quando eu recebi o convite do deputado Ricardo Fiuza, que era o líder do PFL lá no Congresso, para vir dirigir o Denox. Então, dado o problema de saúde da minha mulher, o grande desejo que eu tinha desde estudante de dirigir o Denox, que eu sempre considerei a maior universidade do Nordeste no setor de engenharia. E a vontade de encontrar uma saída honrosa para não ter que disputar uma nova eleição, eu aceitei sem pestanejar. Até porque fui muito incentivado pelos outros 5 deputados da bancada do PFL do Ceará, porque seriam herdeiros do meu espólio político, eles receberiam, teoricamente, a votação daqueles municípios em que eu fui votado. O fato é que ainda teve uma coisa que me alegrou muito também, que o primeiro suplente que deveria assumir no meu lugar era o doutor Flávio Marcílio, um homem que fez história aqui no Ceará, que foi governador e que era simplesmente adorado lá pelo período em que ele foi presidente da Câmara dos Deputados. Eu, saindo, o doutor Flávio assumiria no meu lugar e teria um final de vida honroso como parlamentar que ele foi. Ele assumiu, manteve todo o pessoal do meu gabinete, foi um homem de uma decência sem limite, e eu vim aqui dirigir o Denox, que era uma coisa que eu queria. Infelizmente, não foi bem como eu pensava, porque a oposição, a manutenção do Denox foi uma coisa impressionante. Doutor Luiz, muito obrigado. Obrigado. Memória Viva. Apoio Cultural